Olá, alunos do curso Toxina Botulínica e Procedimentos Dermatofuncionais Associados. Vamos dar o início agora, então, aos módulos online. Vou me apresentar para vocês, então. Eu sou a doutora Ana Luísa Fortes, eu sou formada em fisioterapia, pós-graduada em dermatofuncional. Eu tenho 12 anos de prática clínica. Eu faço parte do grupo de trabalho e movimento para a liberação dos injetáveis na fisioterapia. Eu sou idealizadora do curso Toxina Botulínica e Procedimentos Dermatofuncionais Associados para Fisioterapeuta. Então, eu sou pioneira nessa área que elabora um curso voltado para o fisioterapeuta, né? É o primeiro curso no Brasil com essa configuração e com esse público-alvo exclusivo do fisioterapeuta. Eu tenho aprimoramento em toxina botulínica, preenchimento labial, preenchimento da face, ozonioterapia, eletroterapia estética, micropuntura, eletrolifting facial, criolipólise, radiofrequência tripolar, pós-operatório de cirurgia plástica. Sou membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional ABRAFIDEF, membro da Associação das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde também, ABRASFIPEX. Sou professora de cursos livres na área da dermatofuncional, coordenadora de pós-graduação, a primeira pós-graduação que nós vamos lançar com os injetáveis inclusos. Sou mestranda em envelhecimento humano e aqui ao lado a gente tem o depoimento então do nosso primeiro curso que teve o apoio da Universidade de Passo Fundo, né? Aqui uma aluna nossa do Mato Grosso dando o depoimento dela. A gente já recebeu diversos depoimentos de todo o Brasil de diversas alunas. Aqui um pouquinho do trabalho no movimento dos injetáveis do ano de 2019, no CREFITO 8, então a gente fez um depoimento, né? Colocamos alguns pontos na plenária para esse debate, né? Sobre a expansão das técnicas injetáveis e regulamentação. Plenária do CREFITO 8, injetáveis, Paraná, Curitiba, palestrando em defesa e a favor da liberação das técnicas para os fisioterapeutas, apresentando artigos, relatos sobre intercorrências, complicações, atuação dos fisioterapeutas e apontando então essa demanda e necessidade que a classe tem. No Rio Grande do Sul, então, convidada, né, pela ABRAFIDEF para realizar essa parte técnica, discorrer sobre a toxina botulínica e os procedimentos dermatofuncionais associados, aqui com o nosso presidente atual da associação, ABRAFIDEF. Essa reunião foi pelo CREFITO 5, em Porto Alegre, né, uma reunião científica, onde ali a gente discorreu acerca do tema. Algo bem legal, bem interessante para a nossa profissão e crescimento profissional. Mais uma reunião com os conselheiros do CREFITO 5, o nosso presidente, o Dr. Jadir, né, os outros conselheiros, falando novamente sobre essa luta, sobre essa demanda, combinando alguns pontos, alguns grupos de trabalho, alguns debates para a evolução da fisioterapia. Então, a respeito da fisioterapia dermatofuncional, se ela é capaz de cuidar dessas situações, é um slide esse que eu gosto muito, né, que por exemplo é toda essa cicatrização, os pós-operatórias, complicações, ela também pode facilmente, né, diante de uma capacitação adequada, fazer o uso e a ampliação dos injetáveis. O primeiro passo para chegar a qualquer lugar é decidir que não vai mais permanecer onde estás. Então é uma frase que eu gosto muito e muitas de vocês que já estão aqui, você que está vendo esse vídeo agora, é porque você decidiu dar o primeiro passo rumo a uma transformação profissional, a uma melhora da tua qualidade como profissional e uma adequação ao mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos gerais então do curso. Qual é que é o objetivo desse curso? Então ele tem uma adequação do profissional no mercado de trabalho da saúde estética, né? Um conhecimento em relação à prática da aplicação segura e harmônica da toxina botulínica, elaboração de tratamentos completos com procedimentos dermatofuncionais associados, introdução e ampliação das técnicas injetáveis,
a biossegurança adequada à manipulação da toxina botulínica, o manejo e a complicação de intercorrências devido ou causada pelo uso da toxina botulínica. Então, nesse curso a gente vai preencher esses objetivos gerais, né, para qualificar adequadamente o profissional da fisioterapia. O primeiro módulo, que é a anatomia e fisiologia da pele. O segundo módulo também, anatomia muscular da face, miologia, os músculos da expressão. Depois vocês podem verificar os subtítulos. O terceiro módulo diz respeito aos músculos da expressão e rugas. Então, o quarto módulo, nós entraremos na toxina botulínica, fisiologia, mecanismo de ação da toxina, indicações da toxina. O quinto vai dizer sobre as terapias combinadas. Então aqui eu trago artigos científicos para que vocês possam fazer um tratamento de rejuvenescimento facial, um tratamento completo, com o uso da toxina, com o uso de preenchedores, né? Seja quem for o profissional que for fazer, de radiofrequência, de laser, de luz pulsada, de peeling químico. Então nesse módulo a gente vai ver o que tem na literatura, que a gente vê que não condiz com o que tem na realidade do mercado atual, não condiz com as orientações de muitos profissionais sobre o uso de poder usar ou não um peeling químico, sobre quanto tempo depois. Então aqui é um novo apanhado, um novo olhar sobre como que você vai fazer esse tratamento para o seu cliente, como que você vai dar o melhor para o seu cliente, sabendo combinar de modo seguro e eficaz as técnicas, baseado em artigos científicos. O sexto módulo, toxina botulínica, introdução então aos injetáveis, toda a biossegurança adequada. Faremos também nesse módulo a restituição, como a restituição da toxina acontece. No sétimo módulo faremos então um guia de aplicação da toxina botulínica. Será passado para vocês um guia seguro da toxina botulínica. Cuidando o quê? Cuidando as zonas de segurança, as zonas de perigo, fazendo que você tenha a possibilidade de, através de um guia prático, fazer a aplicação de uma toxina botulínica segura, conhecer essa aplicação, né, e atuar da maneira mais segura e eficaz o possível. No oitavo módulo, o treinamento prático. Então aqui a gente vai usar simulação com bonecos, simulação com material didático, vídeos demonstrativos, né? Práticas demonstrativas. É um módulo muito interessante, é um módulo muito legal e é um módulo que foi elaborado especialmente para o fisioterapeuta. Então tem toda a questão de pegar na agulha, de como você fazer uma toxina perfeita, pontual, adequada. Então todo esse treinamento, essa metodologia exclusiva, esse jeito exclusivo que nós elaboramos para o fisioterapeuta. No módulo 9, então, nós vamos falar sobre pontos da paralisia facial periférica, como fazer o uso da toxina com pessoas que têm essa patologia, que desenvolveram essa paralisia. Como você pode equilibrar a face do seu paciente, do seu cliente. Teremos também um estudo de caso e a apresentação, então, nesses pontos em pacientes reais. No módulo 1, nós abordaremos, então, a anatomia e fisiologia da pele. Vamos falar sobre o protocolo clínico de rejuvenescimento facial, anatomia da pele e a primeira abordagem sobre o envelhecimento facial. O protocolo clínico do tratamento facial. Primeiro, modulação hormonal e ortomolecular. Então, antes de qualquer coisa, você vai observar as questões nutracêuticas do teu paciente. Se o teu paciente está equilibrado nessa questão ortomolecular e essa questão hormonal. Você pode encaminhar o teu paciente para um endocrinologista. Quanto à prescrição de nutracêuticos, vitaminas, você pode fazer essa prescrição na primeira abordagem do tratamento facial. É importante que a célula esteja equilibrada para que você dê continuidade num tratamento facial adequado. Segundo, rejuvenescimento facial.
o que você vai abordar nessa parte de rejuvenescimento facial? Então entra todos os procedimentos dermatofuncionais que nós já somos acostumados a realizar. Limpeza de pele, microagulhamento, ultrassom focado, laser, IPRF, ozonioterapia, fios de PDO, que você pode estar com outro profissional realizando, mesoterapia, cosmiatria e outros recursos. Então vocês observem que o protocolo do tratamento facial, ele segue uma sequência, ele segue procedimentos que depois podem ser modificados, mas é importante ter em mente que o tratamento envolve então vários procedimentos. Terceiro, toxina botulínica. Então você fez o rejuvenescimento facial, você provocou o rejuvenescimento da pele, com os outros procedimentos, você fez uma recuperação de colágeno, de elastina, de hidratação facial, você apreciou o metabolismo celular e você vai pensar agora numa toxina botulínica. Para quê? Para você ter o relaxamento da musculatura e para você não voltar a deixar que esse músculo em ação faça de novo novas marcações, novas rugas de expressão que acabam se tornando estática. Então você recuperou e agora você vai tirar um dos fatores que agravam as rugas, que é a movimentação muscular em excesso. Também podemos fazer, em quarto lugar, o uso de preenchedores. Lipólise submental, que é uma região que também com o tempo a gente passa a modificar, a criar gordura nessa região, dando o aspecto mais envelhecido à face. A bichectomia também é um recurso, não é um recurso da fisioterapia, mas é um recurso que pode estar nesse tratamento com outros profissionais agregados ao tratamento. Então é bom que a gente saiba de todos esses protocolos e todos esses procedimentos que estão envolvidos no tratamento facial. E aí, o paciente fez tudo isso, você vai parar com o seu tratamento agora? Não! O que mais fideliza o paciente é o número 2 do rejuvenescimento facial, que é a limpeza de pele, o microagulhamento, os peelings, muito importante, a cosmiatria, e assim você vai dando sequência. Quando passar o efeito da toxina botulínica, você pode fazer novamente, o uso então da toxina botulínica. E se o paciente já chegar, por exemplo, ali no número 3, que nós temos a toxina botulínica, ele chegou com a toxina botulínica, você pode ir para o número 2, fazer depois do tempo adequado, que nós vamos ver no módulo mais adiante, o uso do peeling, do microagulhamento após a toxina botulínica. O que vai dar grande qualidade e eficácia para o seu tratamento. O número 7, então, indicações para processo cirúrgico. A pessoa que está se cuidando, hoje em dia o processo cirúrgico ele pode ser muito adiado, mas mesmo assim ele pode ser indicado. Então prestar atenção para essas indicações do processo cirúrgico, obviamente com cirurgião plástico, mas o processo cirúrgico ele não tira o paciente, ele não retira o paciente do protocolo. O paciente faz o processo cirúrgico, faz o pós-operatório e continua então com o protocolo clínico, Logo ele passa de novo para o número 1, para o número 2, para o número 3, 4, 5º, 6º da manutenção. Então é um cliente que você pode cuidar a vida toda. Cuidando desde o início, o tratamento preventivo, a recuperação de pele, o pós-cirúrgico, com paciente com uma idade mais avançada. Mas esses procedimentos cirúrgicos, então, eles sempre vão vir mais tardios, porque é isso que acontece com um bom protocolo facial, com um profissional que acompanhe o seu paciente. Ele retarda qualquer processo mais invasivo que possa ser feito. Certo? Então vamos seguir adiante agora. Esse slide, então, a gente vai falar sobre a divisão da face. Para que essa divisão? Para uma melhor avaliação e planejamento do tratamento. Você dividindo a face em terços, superior, médio e inferior, você consegue organizar e planejar melhor como que você vai realizar o tratamento facial. Desde o uso da toxina ou que recursos que você vai usar associados a este procedimento.
Então, vamos levar para nós, no curso, a seguinte divisão. No terço superior, você vai traçar uma linha imaginária. Essa primeira linha vai passar de forma horizontal na inserção do cabelo. E a segunda linha vai delimitar o terço superior, passando entre os cantos dos olhos, também de maneira horizontal, como mostra a figura. O terço médio, você vai aproveitar essa linha horizontal que vai estar cortando, então, os dois cantos dos olhos e vai desenhar outra linha imaginária no ponto subnasal. Então, esse vai ser o nosso terço médio do rosto, quando a gente estiver falando de tratamentos que busquem rejuvenescer o terço médio do rosto. O terço inferior, a gente vai usar, consequentemente, essa linha que já está passando no subnasal, cortando o subnasal, essa linha subnasal, até a parte mole do mento. Então, vai ser quando nos referimos ao terço inferior da face. Gravamos assim, terço superior, médio, né, da base ali do subnasal e terço inferior. E assim a gente vai falar da toxina. A toxina que é usada mais em região de terço superior, né? Terço médio, inferior, geralmente mais terapêutico, né? Porque nós temos outros recursos para trabalhar nessas regiões. Combinado isso, a gente vai dar sequência agora, então, aos próximos slides. As camadas da face. As camadas da face, então, ela vem sobrepostas de forma concêntrica e, às vezes, obviamente, elas se entrelaçam, né? Elas se sobrepõem e se entrelaçam. O tecido da face mais superficial é a nossa pele mais superficial. Após vem o tecido celular subcutâneo, o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, tido também como músculos cuticulares ou músculos da mímica, são músculos mais superficiais. Eles têm um formato diferente que a gente vai abordar mais adiante. A face profunda, então, que vai proteger o nervo facial e os músculos mais profundos da mastigação, que repousam sobre o periósteo. E temos, enfim, o esqueleto crânio-facial. O envelhecimento é multifatorial, então ele vai atingir todas as camadas da pele. Ocorre então uma reabsorção óssea, em áreas específicas ocorre maior reabsorção óssea, ocorre uma diminuição da massa muscular e desequilíbrio de força muscular, porque na face nós temos músculos elevadores e músculos depressores. Ocorrendo esse desequilíbrio, é óbvio que também ocorre a queda da face, a ptose. Ocorre no SMAS também, né? O sistema músculo-aponeurótico superficial sofre com o envelhecimento. Os coxins de gordura, esses coxins de gordura que a gente tem na pele, eles estão em compartimentos e sofrem uma lipodistrofia. A gordura vai sendo emulsificada e também ocorre o deslocamento desses coxins de gordura que a gente observa em muitas regiões. Na derme ainda, que é um tecido também de sustentação, ocorre a perda de componentes, né? Colágeno, ácido hialurônico, né? Então ela vai sofrendo uma atrofia dérmica. Na epiderme ocorre a diminuição na renovação celular, assim como alterações em relação à coloração. Então veja bem, mais uma vez, a importância de um tratamento, um planejamento de tratamento bem elaborado, bem pensado, que está na mão do fisioterapeuta que trabalha com a dermatofuncional. Esse slide, então, a gente pode ver através das setas os pontos de maior reabsorção óssea. E por que há uma modificação tão importante, significativa na região dos olhos, região malar, região do próprio nariz, da mandíbula. Então observem onde tem essas setas. As setas indicam os maiores pontos de reabsorção óssea. No terço superior, então, a gente pode ver, né, periorbital, incluindo os aspectos superomedial e inferolateral da órbita. Então, esse espaço vem sendo aumentado.
o que também causa uma alteração nessa região de orbicular de olhos e no aspecto de juventude, né? A perda da juventude. Então são sinais que começam a causar desde lá da alteração óssea. No terço médio, por exemplo, você vê também ali essas áreas de depressões onde ocorre a maior reabsorção óssea, que alguns autores falam que esse movimento em excesso da musculatura poderiam estar causando essa maior reabsorção óssea, né? No terço inferior, então, as setas vão demonstrando também as regiões de maior reabsorção óssea, que vão causando o aspecto de envelhecimento facial. Esse slide, então, a gente pode observar na face dela ali bem claramente o aumento, então, da região do orbicular dos olhos, né? A perda óssea que causa a região de malar e de mandíbula. Há também, no caso de perdas da dentição ou dos dentes, também é um envelhecimento da face, por isso também às vezes é importante, né, esse tratamento conjunto com um dentista, para ele reequilibrar essa altura, né, e dar também uma ajuda na questão do rejuvenescimento facial. Adiante, vamos ver os efeitos do envelhecimento na face. Então hoje se fala muito na quadrilização facial, né? Essa lipodistrofia dos coxinhos de gordura, a ptose tecidual, a formação de rugas, de sulcos, essas alterações na coloração e na textura da pele. E o que quer dizer, então, esse efeito de quadrilização facial? Então, quer dizer quanto ao formato, que quando nós somos jovens, essa região de terço médio, ela tem uma maior projeção. Com a queda das estruturas, essa face que antes, né, tinha um formato de triângulo invertido, agora passa a ter uma face mais quadrada, pois se a gente tem a queda do terço médio pro terço inferior, ocorre essa tão falada quadrilização facial. Então a gente pode observar também esses efeitos do envelhecimento na face. Acompanhem comigo nesse slide o efeito em cascata, as setas, né, o rosto mais jovem ali, no formato mais triangular, e com o passar do tempo, né, essa lipodistrofia nos coxinhos de gordura e essas modificações nas posições do tecido gorduroso também e dos compartimentos de gordura. Então ali mais um slide que você pode observar então essa evolução do envelhecimento facial. A pele é o maior órgão humano, é ela que vai delimitar o que é interno e o que é externo. É a proteção contra atritos, proteção UV, armazenamento de gordura, carboidrato e proteína, termorregulação, síntese de vitamina D3, resposta imunológica ocorre pela pele e, além disso, ela é um receptor sensorial que vai nos defender de vários perigos, né? Então a pele tem os receptores de pressão, de frio, de calor e assim ela é um órgão sensorial. As funções da pele, então, proteção, regulação da temperatura, como eu já comentei, a percepção sensorial. Então ali você tem nos slides, né, que ele vai se projetar agora, você pode observar os corpúsculos, né, as terminações nervosas livres, os discos de Merck para teatro, pressão, os bulbos terminais de Krause para frio, os plexos das raízes pilosas, né, e assim consecutivamente os outros corpúsculos de Pacini, pressão, vibração, corpúsculos de Ruffini. A gente vai então fazendo uma revisão para lembrar que a gente tem que ter cuidado ao manipular a pele, que toda a pressão, que tudo que toca na pele, ela vai causar uma sensação dolorosa. Então, a gente tem toda uma forma de fazer esse tratamento, esse cuidado com o nosso paciente e devido a todas essas terminações nervosas também que tem na camada da epiderme e da derme.
pele é constituída por 3 camadas: a hipoderme em profundidade, a derme e, por fim, a epiderme à superfície. Cada camada desempenha um papel essencial. A derme, ricamente vascularizada e inervada, é a camada de apoio e de suporte da pele. É composta por fibroblastos, células responsáveis pela síntese das fibras essenciais que conferem elasticidade e flexibilidade à pele. A derme está também implicada nas reações imunitárias através da presença dos mastócitos. Por cima da derme, que serve de apoio, temos a epiderme. É constituída por sucessivas camadas de células, os queratinócitos. Estes últimos deslocam-se para a superfície, transformando-se em corneócitos, que formam a camada córnea, barreira física de proteção. Compara-se frequentemente a camada córnea a um muro, onde os tijolos são os corneócitos, fixos pelo cimento lipídico, o cimento intercelular. É no centro da epiderme, em profundidade, que se encontram os melanócitos, células envolvidas na síntese da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. A anatomia da pele. A anatomia da pele, ela é dividida, então, em 2 camadas principais, que é a epiderme e a derme. A camada da derme, ela vai ser uma camada vascularizada que vai nutrir a epiderme, que é a camada mais externa. Vamos ver, então, a camada da epiderme. O tecido epitelial é um tecido epitelial pavimentoso, estratificado e queratinizado, de múltiplas camadas, de 4 a 5 camadas, dependendo da região. Então, tem a pele mais espessa, né, em regiões, e a pele mais fina. É um tecido avascularizado, nutrido pela derme, e a célula principal é o queratinócito. Então, nessa camada, ela continua se renovando, as células vão morrendo, subindo, passando pelas camadas, se transformando, até chegarem às células mortas, que é a última camada, né, que a gente toca com a própria mão o rosto, e numa contínua renovação, que com o envelhecimento ele é retardado, essa renovação celular. A derme, o tecido, então, a segunda camada, o tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso não modulado, ela também se subdivide em 2 camadas, que é a papilar, que é a derme papilar, ela está em contato com a epiderme, né? E a derme reticular, que é a derme mais profunda. Ela é ricamente vascularizada, a principal célula é o fibroblasto, né? Além, obviamente, tem as células de defesa nessa camada. Assim como na epiderme, nós temos o melanócito, que vai produzir a melanina, né? Então, essas são as 2 camadas da pele que também possuem suas subdivisões. Importante também observar que as glândulas, né, a glândula sudorípara, ela está inserida nessa camada da derme, mais profunda. Então, a gente observa essa glândula, assim como a glândula sebácea também. E em alguns casos, há o uso de toxina em algumas glândulas, por exemplo, para o controle do suor. Então, vai ser importante observar que a toxina botulínica é realizada na musculatura, porém, com o objetivo atingir a glândula sudorípara, a aplicação será diferente da aplicação para o relaxamento muscular. Uma observação importante, né, para uma futura continuação no aprimoramento e capacitação, a gente já tem em mente, então, aonde é que a gente está chegando com a nossa agulha e aonde é que a gente quer chegar com a toxina e ter o tecido alvo, né? Ou a glândula, no caso, atingida pela toxina. Quando atingimos ou queremos controlar o suor, geralmente são em regiões de axila, aquelas pessoas que têm a hiperidrose, o suor muito acentuado, uma produção muito alta,
realizada por essa glândula. Então, geralmente região axilar também pode ser feito o uso da toxina botulínica, aí então realizada na derme, né, a derme reticular, que é a derme mais profunda, para o controle do suor. Então ela diminui a ação da glândula, uma ação efetora, ela vai ser diminuída através deste uso. As camadas da epiderme. A epiderme geralmente vai mostrar então a textura mais superficial, que é aquela face que a gente vê no espelho, a nossa face mais externa, coloração, poros, o próprio envelhecimento é demonstrado muito bem nessa camada. E ela é uma camada, ela possui de 4 a 5 camadas, então, sendo que a camada lúcida, que é a quinta camada, ela vai aparecer em zonas específicas. Mãos e pés, por exemplo. A camada basal, então, onde ocorre toda a renovação celular através da camada basal, ali possui células germinativas, né, que vai sofrer mitose e que vai causando a renovação celular. Ao mesmo momento que as próprias células, os queratinócitos, vão subindo, até a camada córnea, onde elas já estão mortas, vai acontecendo nessa camada basal uma nova produção. Então a célula tem um processo de 21 a 28 dias de queratinização, e um processo de renovação. Cada camada tem uma especificidade. A camada basal, então, responsável pela renovação, onde tem as células de Merkel também, que é mecanorreceptores. As células, os melanócitos, né, são responsáveis por produzir a melanina e pigmentar a pele. Então, eles jogam as suas projeções para a camada mais superior, que é a camada espinhosa, onde tem as células de Langerhans também, de defesa, e as projeções dos melanócitos. Então, cada melanócito vai emitir projeções, e essas projeções vão fazer contato com as células ao redor, pigmentando e passando a melanina, então, para essas células, né? A camada granulosa ali tem uma acentuada síntese de ácido graxo, ceramidas e colesterol. É uma célula, uma camada antes dela se cornificar. Antes da camada córnea, ela está nessa transformação chamada de granulosa, e enfim, né, quando chega então a camada córnea, ela já é uma célula morta e queratinizada. Esse slide, ele demonstra muito bem o trajeto do queratinócito. A camada basal faz a mitose e a renovação celular, a camada basal, como está demonstrando ali no slide, e a queratinização é o processo de transformação dos queratinócitos em células córneas. O envelhecimento provoca o retardo no tempo de renovação celular. Então, o tempo que essa célula demoraria para sofrer toda essa transformação, porque a própria célula vai se transformando até chegar nessa camada mais externa, ela é retardada. E por isso que a gente faz o estímulo de renovação celular, para que ocorra uma maior rapidez. Apenas nas crianças esse processo de renovação celular é feito de maneira mais ágil. Com o envelhecimento a gente vai demorando mais também para fazer essa renovação das células, e as manchas, os sinais de envelhecimento começam a aparecer também em virtude dessa demora na renovação celular. Mais um slide de descamação da pele, com as lâminas da camada córnea se desprendendo, células mortas já, demonstrando também essa nutrição vascular na sua camada basal. Mais uma lâmina, então, mostrando que a unidade epiderme melânica é um melanócito para 36 queratinócitos,
Então, toda essa passagem da melanina, a transformação da tirosina em melanina através da tirosinase, que é afetada pela luz, por hormônios, pela inflamação, por fármacos, pela gravidez, pela hemocromatose e doença de Addison. Então, ali a gente observa os melanossomas sendo transportados ali para os ceratinócitos, que é onde vai dar a cor, a pigmentação. O manto hidrolipídico, então, a barreira de proteção, esse manto, ele ajuda a proteger contra a perda de água. Então, ele ajuda na hidratação da pele. Ali nos slides você pode observar a união desses fatores, né? É uma emulsão. Então, cada célula, a célula dos queratinócitos vão produzir os lipídios, que são as ceramidas, os ácidos graxos e o colesterol. As glândulas sebáceas que estão na derme produzem o colesterol, o ácido graxo, o triglicerídeos, né? E as glândulas sudoríparas produzem água, íons de sódio, potássio, cloreto, ureia, amônia e ácido úrico. Todos esses ativos, eles vão se unir para formar esse manto hidrolipídico que vai fazer a barreira, então, da pele, né? É uma proteção contra substâncias nocivas, com a união desses ativos, né? De todas essas moléculas. A camada córnea, quando estável, então, trabalha em conjunto com o manto hidrolipídico intacto, protegendo tanto a penetração de substâncias nocivas, quanto fazendo, então, a regulação da perda de água transepidérmica, que nós chamamos. Então, é muito importante a gente entender a importância e a ação desse manto hidrolipídico. Fazendo parte também do sistema de hidratação da pele, aí aparecem as aquaporinas, que são proteínas transmembranas. Essas aquaporinas são importantes para você realizar a incepção, verificar o porquê que uma pele está seca, e você pode usar ativos aí para ativar esses canais de aquaporina para melhorar a hidratação da pele. Eles formam canais, então, que conduzem a água e o glicerol. É muito presente na junção derme-epidérmica, na membrana celular dos queratinócitos basais e suprabasais, a camada basal. Então, ela faz essa hidratação, ajuda na hidratação da epiderme, né? Trazendo a água que está na derme e facilitando a passagem, então, dessa água para as camadas superiores, a camada da epiderme. A pele seca, então, está com falta ou deficiência desses canais de aquaporina 3, e deficiência de glicerol também, porque além da água, ela deixa, esses canais fazem a passagem da água e do glicerol. Então, esses canais são importantes e eles são sensíveis também ao passar do tempo. Então, a gente tem que estimular a saúde desses canais, né, para que eles façam esse trabalho de hidratação da epiderme. Mais um slide demonstrando as aquaporinas, que são as proteínas que possibilitam a passagem de água e glicerol, pois a camada bilipídica ali, ela não proporciona essa passagem. Então, um slide bonito de se ver e para se entender quais são as funções desses canais. Próximo slide, referente à junção derme-epidérmica, né? Então, é uma junção de ancoragem, é uma junção da derme e da epiderme, tá? Ela é importante, essa adesão da epiderme com a derme, ela fica mais frouxa e achatada no envelhecimento, dificultando a oxigenação e a nutrição da epiderme, pois a gente já sabe que toda essa nutrição da epiderme, ela vem da camada da derme. Então, com o afrouxamento dessa adesão, a epiderme é prejudicada, tendo menos nutrientes e menos oxigenação também. As projeções das papilas dérmicas com as cristas epidérmicas. Então, a derme faz a projeção com as papilas,
né? E as crissas epidérmicas, ali está a adesão. Então, uma importante camada também e importante observar e estimular essa melhor adesão, sendo através de ativos da cosmetria ou dos estímulos da dermatofuncional para recuperação e regeneração dessa junção derme-epidérmica. Falando agora sobre a derme, que é a camada abaixo da epiderme, ela é um tecido conjuntivo então vascularizado. Esse tecido sim é vascularizado e ele possui 3 componentes: as células, as fibras e a substância amorfa, né? As células, ela vai produzir a matriz extracelular e as fibras. Então, os fibroblastos produzem todo o arsenal ao redor dele, né? Desde fibras, substâncias amorfa. Então, todo esse conjunto vai dar a estrutura da derme, tanto quanto as fibras de colágeno, elastina, quanto a substância que circunda essas fibras, que também perde líquido com o passar do tempo. Por isso que às vezes no caso dos preenchedores ele traz o ácido hialurônico para essa camada e com ele atrai mais água. E ele atraindo mais água, ele também ajuda numa hidratação da epiderme, pois tem todo esse sistema de aporte para a epiderme. Então o preenchedor a gente pode lembrar nesse sentido, né? Todo esse complexo que vocês estão observando no slide são e serão atingidos pelo protocolo do rejuvenescimento facial. Agora, você tem que lembrar que você tem que trazer mais água, mais ácido hialurônico para essa camada dessa pele, mas você tem que lembrar que você também tem que produzir as fibras, né? E principalmente a fibra de colágeno, que o fibroblasto diminui muito a sua produção. E para ele, essa célula que ela tende a ir diminuindo sua produção com o tempo, né, até parar, ela precisa às vezes de um estímulo para ela voltar a produzir. O colágeno é uma célula que ela tende a se acomodar. Então, para você produzir mais essa fibra de colágeno, você tem que causar um estímulo nessa célula. Às vezes esse estímulo pode vir através de um microagulhamento, né, através de uma lesão, para ocorrer uma recuperação celular, uma cicatrização. E aí a gente começa com esse processo de rejuvenescimento. Você pode lembrar que você tem que formar a fibra e também hidratar, mas é muito importante a gente focar nessa formação da fibra de colágeno, diante de toda essa anatomia e fisiologia da derme. Os proteoglicanos, então, e os glicosaminoglicanos, eles estão na derme. Então, são substâncias do tipo muco, que adoram água, compostas de proteínas e moléculas de açúcar em várias combinações. Essas substâncias têm papel importante em auxiliar na difusão de nutrientes, de resíduos, bem como oferecer uma casa para condroitina e outros sulfatos. E várias fibras de colágeno com função de estabilização, compressão e tensão. Então tem todo esse sistema, né? O ácido hialurônico aparece ali, vocês podem observar no slide, né? Ele é composto, então, através dessas associações. E é ele que vai trazer, então, atrair, ajudar na atração da molécula de água. Aqui uma demonstração da derme, de todas as alterações que sofre tanto a derme quanto a epiderme, demonstrado no slide. Olha a quantidade de perda de propriedades, desde elastina, de fibras de colágeno, a molécula da água ali, atraída pelo ácido hialurônico. Então esse slide demonstra bem o vazio que a pele mais envelhecida começa a ter, que é a falta dessas propriedades de água, de fibras de sustentação, de todo esse mecanismo dessa dinâmica, né? Então, as funções da derme, ela tem de preenchimento, de sustentação, de nutrição e oxigenação da epiderme. Então, veja que você tratando a derme, e por que esses preenchedores, por que o ácido hialurônico também ajuda na epiderme? Por essas questões, mas você pode tratar de várias maneiras. Você pode fazer esse estímulo de hidratação, esse estímulo de novas fibras, né? Que são outros tratamentos da dermatofuncional associada à toxina botulínica, né? Que é a camada que vai interferir na camada mais profunda, né? Que é a musculatura e a parada, o relaxamento, para que essa musculatura não fique
agindo e desgastando essas propriedades que estão sobrepostas na camada muscular. Então, ela ainda tem como função a resistência à pressão, à tensão. Ela serve de meio de transporte de células migratórias, ali se acontecer um processo inflamatório, né? Essas células precisam desse meio para se movimentar também. Ela possui corpúsculos sensoriais e terminações nervosas livres também na derme, nessa camada da nossa pele. Nesse slide aí, então, o rosto sem um tratamento adequado, né? Mostrando de um lado, então, o aspecto mais jovial e outro lado, o aspecto envelhecido, que vai principalmente ser visto na epiderme, mas que tem todas aquelas camadas envolvidas que nós já fizemos essa revisão importante para a gente poder dar sequência e fazer um tratamento realmente diferenciado. Diante dessa breve revisão, chamando a atenção para alguns pontos anatômicos e fisiológicos importantes para o nosso tratamento, a gente começa a entender também que temos que calcular a espessura dessa epiderme e dessa derme, né? E desta musculatura. Se temos uma musculatura mais superficial, né, como vai ser a inserção das agulhas? Então aqui a gente tem os planos intradérmicos, subcutâneos e intramusculares. Os planos intradérmicos, então, subcutâneos e intramusculares. Nesse slide a gente observa que no plano de 10 a 15 graus de ângulo entre a pele e a agulha, você faz mais o uso da mesoterapia, né? O ângulo de 25 graus, o ângulo intravenoso. Aí para esses objetivos, nessa questão, você usa 25 graus. A derme superficial, você ainda observa a cor e o corpo da agulha, né? Ela vai estar com a agulha mais deitada, mas você consegue ver o corpo e cor da agulha. Na derme mais profunda, você já enxerga apenas o corpo da agulha, mas você não vê a cor da agulha, né? Ela já está mais afundada nesse tecido. E a injeção subcutânea de gordura muscular, ela pode variar o ângulo dependendo da região. Por quê? Porque em região de face, por exemplo, para você fazer uma toxina no frontal, você não precisa estar a 90 graus, você pode estar a 45 graus, que você já pega esse sistema de músculos que são mais superficiais, né? E aqui as camadas do rosto, elas são mais finas, né? Ela é diferente do corpo, né? E o próprio tecido subcutâneo. Então você tem que ter esse cuidado. Fizemos uma breve revisão, então, sobre as camadas da pele, para entendermos também como vai funcionar o peeling associado à toxina botulínica, como que vai se dar essa associação de maneira segura e eficiente. Agora nós vamos para o segundo módulo, que é um módulo que já entra mais na parte muscular, de anatomia, fisiologia da musculatura.